Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Quero colocar para vocês aqui. Deixa eu organizar. Muito bem. Vou colocar aqui o título, enquanto isso vocês vão entrando. Hoje vamos ter um convidado muito especial, Carlos Alberto Bitinas. Olá, João Gilson, Jane, o Bitina já está aqui. Tudo bem, pessoal? Enquanto aguardamos o nosso convidado. Bitinas me colocou aqui que ele está na fila de entrada. Vamos lá. Bitinas, você precisa colocar para mim, pedir para participar. Secretariando Advogados, Fernanda Marcondes. Oi, Fer, tudo bem? Enquanto nós esperamos o Bitinas pedir autorização para entrar, você tem que pedir para participar do vídeo, Bitinas. A gente vai falando sobre o tema de hoje. Agora que apareceu. Nós vamos falar o advogado empreendedor e a busca pela excelência profissional. Vamos ver. Aí. Pronto. Tudo certo, Bitinas? Tudo bem. Um prazer ter você aqui esta noite. Obrigada por aceitar o convite. Vamos falar sobre esse tema super relevante de gestão de pessoas, que são as habilidades que o advogado empreendedor tem que ter, tanto no trato enquanto empresário, quanto enquanto indivíduo, dono de escritório de advocacia, e o cuidado com as pessoas nesse mundo tão cheio de nuances que estamos vivendo, né? Mundo Eu quero, desafiador. primeiro de tudo, pedir para você, eu acho que o seu áudio está um pouquinho baixo, Betina. Dá uma olhadinha. Queria pedir para você se apresentar. Melhorou? Melhorou o Para os áudio? nossos convidados. Seu áudio, eu não estou te ouvindo, não estou ouvindo o retorno. Pessoal, vocês estão ouvindo? Está me ouvindo? Não. Deixe-me ver aqui. Vamos colocar um fone de ouvido. Talvez um fone melhore. Vamos ver se melhora isso aqui. Olá, Gabriela, Milton. Me ouve, Daniela? O Carlos Eduardo Soares disse que está ouvindo normalmente. Então, quem não está ouvindo sou eu. Agora sim. Perfeito. Olha, eu achando que o seu fone estava ruim, era o meu. Que não estava bem conectado. A gente vai fazendo esses ajustes. Mas, Dani, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação revê-la, muito embora não pessoalmente, não é? Virtualmente, aqui, como estamos já acostumados. E também estar com todos os colegas aqui presentes para conversarmos, a verdade é essa, sobre essa temática que nós
escolhemos e que está muito em voga e estará sempre em voga, não é? Bom, Sempre. eu penso assim, né? O que me habilita a conversar com vocês sobre o tema? Primeiramente, uma longa vivência em gestão de pessoas e gestão organizacional. Sou administrador, economista, com várias pós-graduações, e militei em muitas áreas, aliás, mas essencialmente na área de recursos humanos, né? Aliás, todas as áreas são de recursos humanos. E tenho uma experiência na docência, já há 20 anos, e também um tempo parecido, 19, 18 anos, como consultor. Antes fui executivo, inclusive escritório de advocacia. Então, o meio organizacional é um meio muito familiar a mim. E esse meio organizacional não existe sem pessoas. Ele não é vivo sem pessoas, tá certo? E Com certeza. é sobre isso que vamos falar aqui, né? No caso, temos muitos advogados na plateia, então vamos falar sobre o empreendedorismo para o advogado e a busca da excelência profissional, né? Vamos dialogar sobre isso, que é um tema que eu diria que 1 hora que temos é um grande esforço de síntese que nós vamos fazer. Com certeza. Com certeza. É engraçado que às vezes, quando vem essas pessoas tão queridas e tão cheias de conhecimento aqui fazer live comigo, a gente vê 1 hora passando, ó, rapidinho. Vamos a ela, né? O que você pode dizer, Bitinas, que seria uma competência assim, fundamental para um advogado empreendedor? Porque a técnica da advocacia é algo que a gente sai com ela da faculdade, ou tenta, né, sair com ela Uhum. da faculdade, mas a gente sabe que não é a única coisa que importa para você poder ter um negócio de sucesso ou ter uma carreira de sucesso, porque afinal de contas, como você falou, todos os negócios são permeados pelas pessoas e aí nós precisamos trabalhar bem com elas, trabalhar a gestão das pessoas para ter ambientes harmônicos, felizes e tal. Então, o que seria um ponto-chave, por exemplo, para o advogado que quer ter um escritório ou que tem um escritório, para ele conseguir trabalhar harmonicamente a gestão de pessoas? Bem, a gestão de pessoas é um dos componentes desse bolo aí, né? Tá certo? Desse universo que você abordou. Não basta a gestão de pessoas. Eu volto à gestão de pessoas, né? Você também falou quais competências são necessárias, né? Então, gerir bem as pessoas é uma delas. Porque nós não fazemos nada sozinhos. Nenhum escultor trabalha sozinho. Alguém precisa tirar a pedra da pedreira para ele, alguém teve que fazer o martelo. Você nunca trabalha sozinho, é você e o outro. Então, nós somos nós e os outros. Como diria Ortega y Gasset, o homem e suas circunstâncias, o meio que ele vive, né? Então, gerir pessoas é algo fundamental. Se baseia muito, dentre outras coisas, a gente pode aprofundar durante a nossa conversa, no relacionamento. Estar com o outro significa se relacionar, conviver. Mas essa não é a única vertente sobre a qual estamos falando. Para ser um bom empreendedor, para um advogado ou um empresário de qualquer setor, ser um bom empreendedor, ele precisa também ter competências mercadológicas, lidar com o mercado, né? O mercado é o extramuro da empresa na qual estamos. Não precisa nem ser empresário, inclusive. Um profissional empregado, associado, ele também precisa ter visão mercadológica. Porque tudo que produzimos para alguém que está fora da empresa, né? Bom,
Então, lá fora nós temos um mundo complexo, que, aliás, não dá muita bola para nós. Com o cliente, vamos lidar com os órgãos reguladores, com os fornecedores, com todos o que chamamos em governança de stakeholders, né? E precisamos saber fazer o relacionamento com isso também, tá certo? De uma maneira perspicaz, dirigida, para que dê resultados, tá certo? Então, veja, gestão de pessoas, gestão mercadológica e, claro, o escopo técnico, a gestão técnica do produto que se produz. O advogado advoga, o médico medica, tá certo? O padeiro faz pão e a competência técnica ela exige um aprimoramento constante ao longo da vida profissional. Aliás, no ramo do direito, isso é claro, né? Você sempre tem que estar se atualizando diariamente. É uma jornada sem fim, é uma jornada que dura 40 anos, 50 anos. Isso é inexorável. As outras competências também o são, né? Humanas, mercadológicas, técnicas. E se o profissional, o advogado, por exemplo, um sócio, tem uma posição gerencial, ele precisa ter competências de gestão, né? Olhar a organização como um ente vivo e que precisa de uma série de ferramentas para poder funcionar bem, né? Senão ela não se torna só uma fonte de resultados, ela se torna também uma fonte de problemas. Então, veja que é uma Com coisa certeza. complexa, né? Essa é uma lida complexa. Bacana, Bettina. Acho muito interessante esses pontos que você abordou e aqui os nossos convidados, quero agradecer muito a presença de todos vocês. O Milton falou da visão financeira, que é essencial para um advogado empreendedor. E o Leandro Rodrigues está dizendo que as faculdades de direito nada ensinam sobre gerir escritórios e empreender, e isso é uma grande falha. Verdade. É como você falou, a competência técnica a gente tem que se aprimorar sempre. Costumo brincar que eu falo que a gente pensa que vai acabar a faculdade, vai parar de estudar, e é aí que a gente começa a estudar, né? E aí começa a trabalhar, inclusive, as outras competências que a faculdade não nos deu, que são a gestão e tudo isso que a gente vem falando sempre aqui no nosso canal. Então, o que eu queria que você tentasse trazer um pouquinho mais para o pessoal em gerir pessoas, que você falou. Eu acho muito interessante essa nuance que você colocou, tanto a visão mercadológica quanto a visão interna da empresa, tal. De todas as formas, estamos trabalhando com os nossos stakeholders, que são as pessoas. E temos que estreitar relacionamentos. Então, trabalhando esses relacionamentos, se eu falar sobre a gestão da equipe, a liderança da equipe, a gente tem muito essa questão de o advogado líder, o advogado chefe, quem é líder, quem é chefe, essa briga toda, né? Um inspira, o outro manda. E será que cada colaborador tem um líder ideal? Como que você vê essa questão da liderança, por exemplo? Pois é. Esse é um tema bastante explorado, né? E não é à toa, porque ele é importante mesmo. Tá certo? Ele é importante, ele precisa ser explorado e deve ser, porque ninguém nasce sabendo liderar. Basta olharmos no berçário e não tem líder lá, certo? Tá certo, tá todo mundo querendo só mamar, né? E berrar. Mas, enfim, a gente vai aprendendo a liderar ao longo do caminho. Alguns têm mais dom para isso, outros menos. Mas, de qualquer maneira, trabalhar em equipe, e eu volto ao que eu disse na colocação anterior, nós somos gregários, nós estamos sempre em grupo,
né? Trabalhar em equipe vai gerar, inexoravelmente, o fenômeno da liderança. Tá certo? Nós podemos trabalhar numa equipe em determinadas circunstâncias. Eu sou o líder, você pode ser o líder, depende das circunstâncias. Tá certo? E isso é bom ter conhecimento do assunto, ter técnicas que ajudem. Né? Isso vai viabilizar, facilitar a condução de uma equipe, inclusive a condução de si mesmo. Eu costumo dizer que a primeira preocupação de um líder é ser autolíder, é liderar a si mesmo, o que já não é fácil, tá certo? Verdade. Já não é simples. Liderar o outro, liderar uma equipe com diversidade, uma vez que os indivíduos são diferentes, ninguém é igual ao outro, tá certo? Nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta, 8 bilhões de pessoas diferentes. Tá? Então, trabalhar a equipe não é algo simples, não. Exige muita competência do líder, competência humana, né? E além daquelas outras que nós já abordamos na questão, mas eminentemente nesse ponto, competências humanas, tá certo? Para poder gerir o relacionamento, entender as situações, ter sensibilidade técnica. Eu costumo dizer isso em aulas, que é um misto de técnica e sensibilidade, né? Porque nós estamos lidando com um recurso humano, tá certo? Então, nós podemos enxergar essa questão de várias formas, mas duas delas me parecem essenciais. Uma é do ângulo do líder para o liderado, que é a equipe, e outra é do liderado para o líder. Eu diria até um terceiro ângulo, que é entre os liderados, entre a equipe como um todo, né? Então, são três dimensões diferentes e cada uma com a sua complexidade, né? Por exemplo, se eu olhar para uma equipe, o que constitui uma boa equipe? Essa é uma pergunta que, se você for comigo numa livraria e eu com você, nós Achar um milhão de títulos, né? vamos precisar voltar com uma perua cheia de livro para casa, né? Bom, o que constitui uma boa equipe? Alguns mandamentos são muito claros e básicos. Por exemplo, clareza de objetivo. Pode parecer a coisa mais simples do planeta. E mas muitas vezes você está dentro de uma equipe e não tem a clareza. Clareza que eu digo é o domínio pleno dos objetivos que estão unindo aquela equipe, a razão de ser dela. Não é só fazer um trabalho. Objetivo comum. Não é só fazer um trabalho, atingir um objetivo, um resultado, tá certo? Clareza qual é a força que compõe a razão de ser daquela equipe, por que ela existe, para onde ela está indo, tá certo? Outro componente importante é a diversidade de uma equipe. Esse tema está bastante atual, né? Sim. Numa equipe é importante que ela tenha diversidade. Eu seja diferente de você, pense diferente de você, você de mim, porque a partir dessas diferenças, muito embora elas possam gerar atritos, é a partir dessas diferenças que podem surgir coisas novas, alternativas, insights e assim por diante, né? 2 mais 2 numa equipe é mais do que 4, tá certo? É trabalhar bem, né, a opinião de todo mundo e dar espaço para todo Muito mundo, bem. né? Muito bem. Outro fator importante é justamente isso que você lembrou, tá certo? Uma equipe, por ela funcionar e obter alguma coisa, algum objetivo, está caminhando assunção a riscos. Fazer significa assumir risco. E nós sabemos que o meio organizacional é um ambiente delicado nesse sentido, porque ninguém quer errar. Todo mundo quer inovar e ninguém quer errar, né? Complicado.
Pessoal, acho que o Bitinas teve um probleminha com a conexão, mas ele já está voltando. Oi, Dani, caiu aqui? Oi, Já voltamos, perdão. imagina, acontece. Bom, então, assunção a risco é uma coisa importante, tá certo? Então, quem faz a liderança de uma equipe precisa saber manejar bem isso, porque ele tem que entregar alguma coisa, não pode errar, porém as pessoas que estão lá dentro estão fazendo as coisas e se atirando a uma situação que pode levar a um risco, um erro. É claro que isso tem que ser prevenido, etc. e tal, tá certo? Outra coisa também com relação à equipe, o quanto é importante, delicado e crítico a comunicação dentro de uma equipe. As pessoas se comunicarem com plenitude, inclusive usando um fator que pode parecer muito simples, mas que eu chamo sempre muito atenção, que é o uso da franqueza. Tudo dentro de uma equipe precisa, absolutamente tudo, estar em cima da mesa, não embaixo da mesa. Então, nós sabemos, todos sabem aqui, que vamos lidar com situações delicadas. Eu não concordo com você, eu não gosto de você, você me incomoda, mas nós precisamos tratar isso sob, sob a boa comunicação, né? Sob uma comunicação sadia. Tem que ser Tá certo? profissional, né? Não pode levar para o pessoal. Pois é. E como é difícil separar, né, os dois mundos. Eu diria, eu costumo usar a linguajar seguinte: nós temos que ser profissional e pessoal. Um significa abrir mão do outro, porque senão perde a validade, perde a autenticidade, sabe? Bom ponto. Então, é isso. Isso, veja, só falando da equipe. Né? Uma equipe é isso aí. E outras coisas mais. Tá certo? Agora, se eu falar do líder, já é uma outra conversa também importante. E como você acha que o advogado empreendedor pode desenvolver a visão de mercado, né? Tratar o mercado é relacionamento. Uhum. E antever oportunidades, ameaças, é um ambiente do qual você não tem domínio, Muito né? bem. E isso muitas vezes é desconfortável. Como a gente pode tratar? É sempre desconfortável, né? Porque o mercado existe por ele mesmo. Se nós desaparecermos num passe de mágica, o mercado vai continuar lá, igualzinho, funcionando perfeitamente. Né? Exatamente. Então, na economia, nós temos uma visão, eu sou economista, administrador, economista, nós temos uma visão que eu acho muito útil nesse sentido. O mercado é um lugar, é um locus de troca. Eminentemente isso, de troca. A economia toda funciona à base de troca. Eu forneço algo para alguém que me demanda. Tá certo? E vice-versa. Você vai numa feira, você vê isso claramente. Alguém fornece algo para os demandantes que estão lá circulando na feira. O mercado é isso. Então, é muito importante, respondendo à tua pergunta, que o advogado empreendedor, ou qualquer profissional, entenda do mercado no qual ele está inserido. Se informe sobre ele. Porque qualquer mercado é complexo. Tem muitas forças atuantes. Tá certo? Algumas forças que são mais preponderantes, outras mais amenas, outras até invisíveis. Né? Permanentemente de informação, tal qual como se você tivesse que mergulhar na piscina todo dia. E nós nunca conhecemos plenamente o mercado. Por quê? Porque ele está dinamicamente mudando todo dia. Né? Eu tinha um professor que falava assim: Betina, você pensa que você é um cara bem informado. Eu falava: eu sou, eu era jovem, né?
tinha uma certa empáfia. Eu sou sim. Ele falou, não é não. Não, é não, porque você vai dormir agora e lá do outro lado do planeta, os japoneses e os chineses estão fazendo algo novo que você não sabe. Quando você acordar, você já está desatualizado. Né? Era obviamente uma provocação, mas com todo sentido. E Então, faz cada vez mais sentido conforme o tempo passa, né? Porque o mundo está cada vez mais rápido. pois então, além tem esse agrava, essa coisa esse agravante, né? Está cada vez mais veloz, então você precisa estar se informando. Né? Isso vai exigir de você uma, 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 vamos dizer, uma postura propícia a isso, tá certo? Uma disposição propícia a isso e mais uma seletividade, porque não dá para absorver toda a informação que é disponibilizada para nós. Então, é um exercício de aprendizado exercer essa seletividade. Não você se perde. Né? Você pode ter muita Tem tanta informação inútil. Então, você corre o grande risco de ter muita informação e pouco conhecimento. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto muito. Bom, então, agora tem uma coisa que facilita muito isso, né, conhecer o mercado. É falar com os players do mercado, conversar. Mais uma vez, o relacionamento que você falou. Conversar é fundamental. Fundamental. Por exemplo, nessa época agora de pandemia, surgiu para mim um hábito novo. Todo dia eu entro em contato com alguém que eu não falava faz tempo. Alguém que estudou comigo, alguém que foi meu aluno, alguém que trabalhou comigo, alguém que eu conheci e está na minha rede esquecida há muito tempo. Eu mando uma mensagem, como está, como não está, tal, é falar com alguém, o que você está fazendo, como as coisas estão se sucedendo, como não estão, etc. e tal. Às vezes esse diálogo tem eco, às vezes não tem, nós sabemos disso. Mas é um hábito, é parlamentar, né? Prosear, como diz o pessoal no interior. É uma maneira de estar integrado com o mercado, ler jornal, essa coisa toda, né? Tá certo? Se informar, ser seletivo, né? Porque se ler muito jornal, você pode estar mal informado também. Atualmente você vai só saber do Covid, né? Pois é. Infelizmente, é a única notícia que tem nos jornais Pois do dia, né? é. Mas eu achei bem interessante essa dica, viu, Bettina? De todo dia falar com alguém. Quando a gente tá... Olha, o pessoal tá aqui entrando, ó. Os alunos, Bettina, ó. Rodrigo Toller, boa noite. Prazer em ouvi-lo, professor Bettina. Kelly. Muito obrigada a todos que estão aqui. Mandem um aviãozinho, porque esse papo com Bettinas está rendendo. Vamos lá, vamos continuar, porque o assunto é longo. Então, como eu ia dizendo, eu achei bem interessante essa dica que você deu de todo dia entrar em contato com alguém. Porque quando você sai, né? Quando não estamos nesse ambiente de pandemia, a gente sai, acaba, encontra com um, encontra com outro. Mas mesmo assim, são basicamente as mesmas pessoas de convívio, né? Você dificilmente encontra uma pessoa que você há tempo não via na sua rede. Então, talvez esse hábito que você tenha colocado possa trazer até muitas oportunidades, né? Às vezes as pessoas estão ali adormecidas na sua rede de contatos e se lembram de você e trazem ali oportunidades, novas informações, novas visões do que pode estar acontecendo. Achei muito bacana. Então, agora, nós estamos aí falando do meio extramuro da empresa. Uhum. Claro que isso influencia o meio interno. Né? Com Então, quer certeza. dizer, não basta você conhecer o mercado, o que isso se traduz para o meio interno da sua empresa, do seu escritório, do seu departamento que você está trabalhando, ou da profissão que você está exercendo, pode ser até individualmente. Tá certo? Aí nós temos um outro universo aqui dentro que vai absorver isso, tá certo? Então, fazer essa absorção também é um grande desafio, uma grande arte, porque
Se a gente vai, por exemplo, numa livraria, todo dia está lá publicado, estão sendo publicados livros com novas técnicas de trabalho, de controles, de processos, de marketing, e por aí afora. Não dá para absorver tudo isso. Você precisa ser seletivo e precisa entender também qual é a necessidade do meio interno. Porque eu volto àquela questão. Um escritório, um departamento, uma atividade, ela tem uma vida própria. Né? Como toda vida própria, como ser vivente, tem lá suas necessidades, seus deveres, suas ambições, seus desejos, tá certo? Suas capacidades, né? Que vão dimensionar o que eu absorvo do meio externo para aumentar a competência, a eficiência, a excelência da minha atividade. Percebe? Isso não tem receita certa, eu já vou avisando para todo mundo. Os meus clientes pedem, né? Todo mundo pede, me diz como deve fazer. Bom, nós precisamos entender qual é a realidade de onde vai se aplicar as técnicas, ou se vão aplicar as técnicas de boa gestão, tá certo? Eu gosto de sempre colocar para os meus clientes, para as pessoas com quem eu converso, que autoconhecimento é tudo. Então, o seu conhecimento de si, o conhecimento do seu negócio, o conhecimento do mercado. E aí você vai misturando todas as informações que você tem de cada ponto, aproveitando o que é bom, descartando o que é ruim, melhorando o que não Então, está dando certo. Então, acho que é justamente essa nuance que você está falando, né? Então, o que você vai trazer do meio externo para dentro de casa que vai ser útil, ou como aprendizado, ou como prática, ou para você descartar como um mau exemplo? exatamente. Então, você usou a palavra autoconhecimento, né? Perfeitamente. Eu costumo usar também essa palavra, principalmente quando estou tratando do assunto do desenvolvimento de uma pessoa, né? Gerenciamento, aconselhamento de carreira, é uma coisa de um escopo bastante individual, tá certo? Uhum. Agora, quando a gente vai para dentro da organização, como é algo formal, constituído de várias atividades, vários órgãos e assim por diante, eu costumo aplicar um termo que também é da mesma família, mas que é a capacidade de análise que a gente precisa ter, com clareza, com isenção, descontaminada, tá certo? Para quê? Para fazer uma identificação clara da minha organização e que momento que ela está, que estágio que ela está atravessando, né? Do ciclo de vida. Existem bons autores que falam sobre esse tema, ciclo de vida das organizações, para poder então fazer o management disso, né? O gerenciamento disso, para que a empresa tenha uma trajetória, a exemplo do indivíduo, desejavelmente boa, né? Que saiba lidar com os percalços que existem no caminho, que existem mesmo, né? É o que não falta. A gente teria que Ah, com fazer certeza. uma Uma live live de quais? de semana, uma semana inteira, tá certo? É isso. Então, fazer a análise, ter a capacidade analítica, crítica, com isenção, inclusive muitas vezes a gente precisa de gente de fora para fazer isso. Você ter essa imparcialidade, né? Exatamente. E poder definir pontos claros para poder tratar e fazer o progresso da organização, né? Que é um cenário bastante intrincado, né, de organização, bastante complexo, que envolve muitas coisas. O Milton, aqui no começo do nosso encontro, falou da importância, por exemplo, da gestão financeira, né? É claro que é Sim. importante, né? Não tenha dúvida. Quando a gente fala em gestão, e como as pessoas disseram aí, também teve um participante que falou da falta de ensinamento sobre gestão na faculdade e tudo, porque basicamente Então,
você aprende a letra da lei. Você aprende a aplicar o direito, mas você não aprende necessariamente a gerir um negócio. Só que às vezes você sai da faculdade com essa incumbência de abrir o seu escritório. E aí como é que faz, né? Como o advogado empreendedor pode trazer tudo isso na bagagem? O que ele tem que focar primeiro? É relacionamento, talvez seja uma boa ferramenta de trabalho? Ou, além do relacionamento, uma visão crítica de negócio? Acho que o Betina travou. Enquanto isso, vamos conversando nós, que acho que o Betinas travou, ele saiu de novo, deve voltar num instantinho. Mas eu acho que é justamente isso, a capacidade de um advogado empreendedor de gerenciar bem o seu tempo para trabalhar todas essas nuances. E o relacionamento, hoje que nós estamos com essa questão da excelência... Oi, Betinas, Oi. voltou? Voltei, eu caio, mas eu levanto. Vai fazer o quê, né? Mas é o seguinte, você estava falando, você pode repetir, por gentileza, resumidamente? Caiu? Falando do advogado empreendedor, então, que ele Ah, tem tá. que olhar a questão do relacionamento, tem que olhar a questão Isso, de análise crítica da própria empresa, do mercado, isso, como trabalhar isso isso. bem. Olha, bom, é legal essa questão, porque é o seguinte, a faculdade, nenhuma faculdade, direito, administração, eu aprendi a administrar depois que eu me Na formei em raça. administração. Claro, porque você aprende numa faculdade os preceitos básicos daquele campo de saber. Você aprende o básico. Não adianta reclamar da faculdade. É claro que tem umas que fazem melhor, outras nem tanto. Mas não é essa a questão. A questão é que, no mundo prático, é que nós vamos aplicar a teoria. Tá E certo? aí a experiência que vai te levar ao certo e ao errado, né? Exatamente, a experiência. Daí o quanto é importante o profissional ter senso crítico e curiosidade, tá certo? Pelas coisas, aprendizado, é isso, é curiosidade, mais lidar com erro e coisas do tipo, tá certo? Para isso, precisa ter muita coisa, precisa ter humildade, precisa ter curiosidade, precisa ter ousadia, tá certo? Precisa ter Vontade. vontade, energia, potência. Olha quanta coisa. Não é simples, não. Mas é assim mesmo. É assim que a gente faz. Em qualquer atividade, em qualquer lugar do planeta. Tá certo? Então Por não isso que é é importante você gostar daquilo que você faz ou se interessar pelo tema que você gosta. Busca exa ali, né? exatamente, né? Então você falou do relacionamento, do autoconhecimento, e também tem muita coisa que aí entra no caldeirão, tá certo? Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito importante, quando a gente começa a desenvolver a carreira, eu diria até que não é nem só no começo, é durante toda a carreira, toda a atividade profissional, seja ela qual for, vai crescendo a exigência a nós, a cada um, de compreender o outro. Né? Que hoje muito se usa a coisa da empatia e tal, Empatia, né? né? Compreender o outro. O cliente é diferente da gente, o colega que está na mesa do lado é diferente da gente, o juiz pensa diferente da gente, o professor pensa diferente da gente, o funcionário, o estagiário, o chefe, o sócio pensa diferente. É importante compreender o outro, tá certo? Isso é fundamental no enriquecimento da vida do profissional, da busca da excelência, porque ele está vivendo num meio diverso ao dele. Tá certo? A gente só é Lógico. igual quando olha no espelho. E olhe lá. Mesmo assim, dependendo do espelho, Dependendo do espelho, pode te é igual. trazer, né, uma Né? coisa um pouquinho diferente. Dependendo do ângulo, você é capaz de falar isso aí, acho que não sou eu, não. Né? Bom, então, compreender o outro. Né? Na medida que você aumenta teu grau de compreensão e sabe fazer o manejo disso, você aumenta
a sua excelência. Agora, isso por si só também não anda sozinho. Né? Você precisa aumentar a tua técnica, a tua visão de mercado, essas coisas que nós estamos dizendo aqui, tá certo? É isso aí, né? A tua capacidade de lidar com os outros e de mexer com aquilo que a faculdade também não te ensinou. Se você olhar para o ambiente interno, de uma organização onde você está inserido, tem muitas coisas lá que não são do seu domínio técnico. Por exemplo, como o Milton falou, finanças. Mas você tem que aprender o mínimo disso ou o máximo disso, dependendo do que você está fazendo. Tá certo? É isso. Por exemplo, informática, né? Capacidade de lidar com os meios de informação, né? Técnicas de marketing, comerciais, controle de processos que eu digo não necessariamente jurídicos, de rotinas, tá certo? Saber O empreendedor tem que saber um pouquinho de tudo? eu diria que bastante de tudo. Porque, como você está dizendo, quando a gente resolve empreender, a gente começa a se relacionar mais, a gente conversa mais com o outro, a gente tem que saber a hora de conversar e a hora de parar, a gente tem que se envolver nas nossas rotinas operacionais só um pouquinho, mas você tem que ter um domínio de tudo o que está acontecendo. Pois é. Porque a grande dificuldade do empreendedor é como eu vou saber um pouco de tudo, colocar a mão em tudo, mas não fazer exatamente o que eu tenho, o que está ali para ser feito. Vou ter que delegar, e como eu trago isso? Então, são muitas questões que uma pessoa se mete a empreender tem que fazer. Né? Boa essa tua questão. Que é a seguinte: primeiro, nós temos duas mãos, então não dá para fazer tudo. É por isso que a gente trabalha em grupo. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo, isso é importante. Inclusive, é perigoso centralizar muitas coisas em você. Porque isso pode fazer mal para a organização e para quem está trabalhando junto. Na medida que de um dia para o outro nós podemos não estar presentes por qualquer fatalidade ou impedimento, temporário ou definitivo, tá certo? Então é importante não centralizar muito. Eu até ouso dizer, às vezes eu falo isso com um tom provocativo, mas com grande fundo de verdade, o bom dirigente é aquele que usa as mãos dos outros que estão consigo. Não que ele não use as dele. Eu gosto sempre de trazer, desculpa, eu gosto sempre de trazer que o bom gestor é aquele que pode tirar férias. Pois então, exatamente, é algo nessa linha, porque certo? O negócio vai andar. Exatamente. Né? Ou seja, isso é maximizar a potência instalada dentro de uma empresa, potência humana, que tem lá dentro técnica, mercadologia, humanismo, tá certo? Então não dá para fazer tudo. A gente faz em conjunto. Em conjunto, 2 mais 2 é mais que 4. E não dá para saber de tudo. É claro que aquilo que nos circunda mais proximamente é importante que eu tenha uma visão mais clara, um domínio, por assim dizer, mais profundo. Porém, o que está mais distante, nem tanto. É impossível eu dominar o planeta inteiro, né? Todas as vertentes, tudo, inclusive o que acontece dentro de uma empresa. Nós não conhecemos tudo, mas sempre é importante, é de bom alvitre, caminhar na busca da ampliação do conhecimento. Tá certo? É importante isso. Né? Então você vê que é uma coisa dinâmica. Né? Saber onde se aprofundar, que tipo de informação guardar e transformar em conhecimento, que tipo de informação pode ser descartada, ou eu posso trabalhar mais raso, né? Ter um conhecimento mais limitado. É importante saber o que está te circundando ali, né? Exatamente. E aí buscar se aprofundar no que você precisa. Olhando a coisa de um outro ângulo, Dani, é assim.
a trajetória profissional da gente vai pedindo uma coisa que muito pouca gente, muito poucas pessoas abordam, têm atenção, que é a busca da nossa plenitude. Tá certo? A gente sempre deve buscar a nossa plenitude. Técnica, humana, mercadológica, em eficácia, empresarial, tudo mais, familiar, tudo isso aí. Né? Posso até estender a conversa um pouquinho além do ambiente organizacional. A gente busca a nossa plenitude. Mas devemos ter a humildade, a sabedoria de entender que essa plenitude nunca vai ser total. Porque tem o dia de amanhã. Né? Amanhã eu terei novas exigências, partindo inclusive de mim mesmo e do meio externo. Né? Então, isso é uma Isso é muito dinâmica natural do constante. ser humano, né? Né? Mas precisa ter atenção a isso, sabe? Precisa ter atenção a isso. É um eterno exercício de... Sabe? Deu uma cortadinha, Bettina. Eu estou de É um volta? eterno exercício. Tá de volta. É o eterno exercício de. Acho que foi para dar o suspense. Obrigada, Cláudia. Tá falando que o Bitinas foi perfeito. Ele sempre é, né? Ele é um poço de conhecimento. Enquanto ele volta aqui, que ele já está caindo de novo, vamos levando então essa informação que ele trouxe. Então a gente sempre busca a nossa plenitude mesmo. Eu diria que a gente busca sempre o equilíbrio. E como o Bitinas falou, ele nunca chega. Porque o dia que você entender que você está pleno, em total equilíbrio, de uma forma que você não precisa mais de nada, a sua vida perde sentido, né? Então eu acho que é muito natural do ser humano você realmente buscar sempre, cada vez mais, novos conhecimentos, novas informações, novos desafios. Olá, Lourdes, tudo bem? Obrigada, Cláudia. Bom, enquanto eu espero o Bitinas voltar, deixa eu aproveitar para falar para vocês que aqui no nosso perfil está rolando um sorteio com 3 prêmios que vão ser sorteados no próximo dia 28, 27 ou 28. Então, deem uma olhadinha, vejam as regras do sorteio, que tem 2 livros e 2 cursos para quem for sorteado. Então, são 3 sorteados, cada um com um prêmio. Tá bem interessante. Acho que o Bettina está voltando aqui. Oi, Raquel. Oi. Betinas, você está fazendo a gente ficar no suspense. Não é O sacanagem, pessoal não. aqui está alvoroçado, falando que suas colocações estão perfeitas. Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu acho que eu caí de novo aqui, mas levantei de novo, porque eu sou insistente, persistente. Brasileiro. Isso aí. E eu estava cortado, eu estava falando que é um eterno exercício de humildade, né? Porque eu não atingi a plenitude, porque tenho amanhã, e ousadia, porque eu preciso andar, caminhar, desbravar o dia de amanhã, progredir, tá certo? Me Eu superar, estava até essa coisa toda. Estava até comentando aqui com o pessoal que eu concordo super com isso e eu acho que é muito natural do ser humano essa questão de sempre estar buscando um novo desafio, uma nova coisa, não perde o sentido. É. Então, se você atingir a plenitude e falar, bom, agora eu sou pleno, não preciso de mais nada, não Pois tem então, né? sentido, Pois é, não tem né? Então, o que sentido, você né? vai fazer amanhã? Pois é. É claro que nós temos que ter, claro, o realismo de falar que, pô, às vezes cansa, né? Cansa. Às vezes cansa, por isso que precisa de férias, né?
De vez em quando Sim. cansa, você precisa meditar, você O precisa tirar final de férias, semana, usufruir, férias. ter um bom equilíbrio, tá certo? Ter um bom equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, saber cuidar da saúde psicológica, espiritual, cuidar da cultura, da família e assim por diante, do social, saber viver com quem te cerca, quem não cerca, né? E assim por diante. Então você vê É a que velha roda da vida lá, é, equilibrada, hora pendente para um lado, hora então, pendente para o outro. viver é isso, né? Viver é caminhar, é um passo após o outro. E o ambiente organizacional nos ensina muito nesse sentido. É muito mesmo, tá certo? Trabalhar é uma coisa que enriquece profundamente a formação do homem, e sem isso seria difícil se aproximar da tal da plenitude. Verdade, né? Como é triste uma vida de não produzir nada, né? Não ter um propósito, um objetivo. E não estou falando nem em propósito naquela visão mais holística, né? Que as pessoas estão buscando lá o propósito de viver, mas o propósito de acordar todo dia, trabalhar, produzir alguma coisa, fazer a diferença na vida de alguém. Se É, você não tem isso, a sua vida fica vazia. é. Então, a vida, sob certo ponto, eu costumo dizer que ela é uma cadeia contributiva, porque muitos contribuíram para nós estarmos aqui, né? Alguém assentou, um pedreiro assentou o tijolo na sala de parto no qual eu vim à luz, tá certo? Eu nem o conheço, alguém ensinou ele a ser pedreiro. Então, a gente está sempre numa cadeia contributiva, contribuindo com o outro, e o trabalho é a ferramenta disso. Não é só ela, mas ela é fundamental, né? Senão Perfeito, nada do que temos ao nosso redor existiria, perfeito, bacana. né? Bom, Betinas, a gente está caminhando para o final, o papo está super gostoso. Eu quero agradecer muito que você esteja aqui com a gente. Espero poder contar com a sua presença em outras Sem oportunidades. dúvida. E eu queria que você, não sei, se você quer dar algum recado final, o que um advogado empreendedor precisa para atingir a tal excelência profissional? Você já falou que não tem receita pronta, É. então dicas a gente já deu um monte, né? Então Uhum. agora um fechamento para isso. São várias coisas que eu poderia dizer, né? Uma, pegando aqui um termo que se usa muito em física, né, que é da dinâmica, da cinética. A nossa vida profissional, e não é só a vida profissional, é um movimento. Então, se movimentar. Ah, mas eu não sei se eu estou indo na direção certa. É verdade, eu também não. Nós Ninguém temos, sabe, né? nós temos que caminhar para saber, senão não chegamos a lugar nenhum. E para isso precisa de disposição. Precisa de disposição, ousadia, olho aberto, né? Tá certo? Desejo, apoio nos outros, saber que essa caminhada não é solitária. Isso é muito importante. Então, há essa questão É muito. do movimento, tá certo? Isso é uma coisa muito importante. E também ter sempre a qualidade, a excelência como algo importante na abertura dessa trajetória. Fazer bem feito, né? Fazer bem feito, seja o que for, né? Fazer bem feito. E aí, eu volto a lembrar, ok, hoje pode ser que eu não tenha feito tão bem feito, né? Isso é muito comum. Às vezes o dia se encerra, a gente fala, caramba, não foi um bom dia. Tá bom, amanhã amanhece, vamos a ele, né? Tá Tentar certo? de novo. Fazer de novo, porque eu aprendo com o que eu fiz ontem. E fazer disso um caminho de construção. Essa é uma boa palavra. Um caminho de construção, né? E a gente vai ver a construção depois que ela está feita ou já está num estágio avançado, tá certo? Então é isso aí. É sempre fazendo isso que é bom, né? Obrigada, Betinas. Muito obrigada por essa hora de conhecimento.
Eu E eu quero. espero você para os próximos encontros. Para o pessoal que acompanhou a gente, eu quero agradecer também. Nossos convidados. Vão no nosso perfil aqui do Instagram, que está tendo sorteio lá. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre essa live, pode mandar para mim, pode mandar para o Bitina. Se quiser, manda direct, que a gente vai conversando e vai respondendo para vocês. Muito obrigada. Obrigado a todos, um abraço a todos aí. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, até. Tchau, Bitinas. Tchau, Obrigada. obrigadão, Dani. Obrigada, Milton, Cláudia.